aqui falando. E a notícia que eu trago é a respeito da visita que foi feita à Laima de Braga, ocasião em que eu pude falar com a coordenadora da loja de atendimento aqui do posto de Braga e também uma ligação bastante inesperada para mim. Me senti quase importante, tá? Foi do diretor do departamento Omni, canais. Significa somente a pessoa, só para vocês entenderem, que trata de todas as lojas e comunicações com os interessados. O Dr. Arthur. Ele ficou 38 minutos comigo ao telefone. E antes de eu chegar à loja da Aima, parecia que ele já havia me ligado algumas vezes e não tinha conseguido falar comigo, porque, infelizmente, vocês sabem que meu telefone é uma peça, né, que eu não costumo atender muitas ligações. O tamanho é o volume das mensagens. Eu tenho 3 números. Ele ligou para o número associado ao escritório, eu não consegui atender e ele já estava à minha espera. E aí conversei com a senhora Edith, que me confidenciou as dificuldades que ela tem enfrentado. Tem trabalhado inclusive dias de sábado, chegando lá às 7 horas da manhã, indo embora às 8 horas da noite. E antes, a Aima, que tinha naquele posto de atendimento, eu acredito que 5 funcionários fixos, hoje só tinha em atendimento 2 pessoas. Tamanho a problemática que eles têm em relação à mão de obra de hoje. Então convida aí, vou dar um tempinho, convida aí os vizinhos, os amigos para assistir essa live, porque as notícias são interessantes e importantes e eu tô precisando descansar. Portanto, eu quero fugir um pouco desse tema para os próximos dias, trabalhar naquilo que eu preciso trabalhar e deixar vocês tirarem as suas próprias conclusões. Tem mais gente para chegar? Por favor, chegando aí o pessoal. Olha, se vocês tiverem curiosidade em relação a isso, a Aima disponibiliza um cronograma, um organograma. Dentro do organograma tem o conselho deliberativo, né? E na figura do conselho deliberativo tem o doutor Luiz Felipe Góes, que é o presidente da Aima, né? Na função de presidente. Abaixo dele vem imediatamente esse órgão a que eu me referi. Então, se você pega o organograma, tem lá, aqui, ó, conselho diretivo, e abaixo do conselho diretivo está a figura que o representa, o departamento de acesso omnicanal, que é o Dr. Arthur. Essa pessoa se disponibilizar ficou 40 minutos praticamente comigo ao telefone, numa sexta-feira, para que a gente conseguisse equacionar soluções para os problemas que os imigrantes estão vivendo hoje. Só para vocês entenderem, na linha hierárquica do Dr. Arthur, abaixo do departamento dele, já que ele responde diretamente ao conselho diretivo, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 órgãos. Então, ele responde pela unidade de acompanhamento das AIMAs SPOT, direção de serviços de gestão do centro de contatos, aquele que a gente fala ao telefone, direção de serviços de gestão das lojas AIMA Norte e Centro, unidade de apoio de gestão da loja AIMA Norte e Centro, unidade de apoio de gestão das lojas AIMA Norte e Centro 4, 1, Centro Puro, direção de serviços de gestão das lojas Sul e Ilhas, unidade de apoio à gestão da AIMA Sul e Ilhas 1 e 2, e unidade de gestão de lojas AIMA Sul e Ilha 8. E o GLASE, nem conheço que órgão significa esse, mas na linha de hierarquia existem 8 órgãos da administração interna da AIMA que respondem a esse senhor. E ele parou hoje para conversar comigo, ou seja, ouviu a minha voz, deu atenção, deu importância. Não só com relação à questão da renovação das residências, trocas, enfim. Mas também o que me deixa bastante satisfeita com relação à petição que eu venho divulgando, que é para um conclave, vamos dizer assim, que no termo jurídico, pela lei do Código de Procedimento Administrativo, chama-se conferência procedimental, em que os órgãos se organizam em um conselho, né, para debater questões e unificar procedimentos.
e ele pode ser invocado a partir do interessado, que nesse caso fui eu. Mas todos somos interessados. Isso não é uma demanda da doutora Priscila, é uma demanda de todo mundo que trabalha ou vivencia de alguma maneira a vida do imigrante, ok? Então eu acho que se você não assinou, por favor, vai lá no link da BIOS. Quando eu conversei com o Dr. Arthur sobre isso, o que ele me disse foi o seguinte: estou 100% disponível para atuar numa conferência procedimental, mas me indicou o seguinte: nesse caso, não me cabe a instauração. Você tem que vir de cima. Eu perguntei assim: de cima como? De cima, doutora Priscila, ministros. Falei: você está querendo dizer que eu tenho que falar com o ministro? Antigamente era da administração interna. Hoje, a AIMA ficou desassociada. Nós não temos mais uma secretaria de imigração. No governo anterior havia e nesse governo não há. Na verdade, a secretaria que está ligada à imigração hoje deriva da presidência da República. E eu fiquei assim: meu Deus, eu vou ter que me dirigir a ministros e ao presidente para ser ouvida. Não consigo fazer isso sozinha. A verdade é essa. Então, eu queria oportunamente chamar, sabe quem? Organizações de classe, entidades e associações voltadas para a imigração, e vou aqui nomeá-las: Casa Brasil e Solidariedade Imigrante, as duas maiores do país. Me ajudar, sindicatos, porque essa é uma causa que parece que não é abraçada por quem não está diretamente relacionado com ela. Mas, no fundo, é um problema coletivo, porque desse problema também tem desmembramentos na imigração, ou melhor, na habitação, tem desmembramentos na segurança social, tem desmembramentos em vários outros setores da sociedade, até no sistema de segurança, porque existe uma falácia que o imigrante é que provoca o aumento da violência em Portugal. Eu não concordo com isso. Talvez eu concorde com alguns tipos de imigração, que, graças a Deus, Portugal não vira porta de acesso para esses tipos. E aqui eu estou me referindo a terroristas, ok? E vocês sabem que na Europa isso existe aos montes, atentados inúmeros. Na Inglaterra, na França, na Alemanha, isso de fato acontece. Mas Portugal parece que vive numa bolha de proteção e isso não ocorre aqui, graças a Deus. Então, eu não acho que a violência tenha aumentado em função da imigração. Se fizerem as pesquisas, vão continuar conferindo que Portugal ainda continua no quinto país do mundo mais seguro para se viver. E a gente tem um volume de imigração considerável, porque praticamente 10% da população é formada de imigrantes. Entre 10,4 milhões de pessoas, mais de 1 milhão, se você for colocar entre documentados e indocumentados, é formado por imigrantes. Então, entendo que nós não podemos dizer que Portugal não levantem essa bandeira. Se tornou um país seguro em função da imigração. Mas pode ter se tornado um país seguro em função do empobrecimento da população no geral. E isso tem muito mais a ver com políticas públicas mal elaboradas do que propriamente a imigração. E aí, nesse particular, vou falar com vocês no que toca a essa petição, nos pedidos que eu fiz hoje. Saiu uma matéria no Jornal de Notícias e também no Correio Brasiliense que diz o seguinte: eu não quero bater a porta da segurança social, porque o posto de trabalho existe e a mão de obra qualificada também existe. O que não existe é a organização administrativa. Não quero que o meu imposto seja usado, e nem o seu, para pagar subsídio de desemprego. Eu quero que Portugal viva o pleno emprego e, a partir do pleno emprego, principalmente uma mão de obra qualificada, a sociedade passa a ser mais produtiva. O setor de prestação de serviços cresce e isso faz com que a economia gire mais rápido, recolha-se mais impostos por conta do consumo e isso favorece ao Estado. Do contrário, empobrecer a população, colocar todo mundo para subsídio de desemprego, enfraquece a economia. E a gente está tentando fazer exatamente o contrário, dizendo assim: por favor, me dê um título de residência válido para eu manter o meu posto de trabalho. E nesse ponto, conversei com o Dr. Arthur sobre isso, e a conversa
apesar de não ter sido conclusiva em termos de solução, nós convergimos por concordarmos que existe um problema. A frase que ele mais disse foi: a AIMA é um bebê. E toda vez que ele falava essa frase, eu refutava dizendo o seguinte: independente da AIMA ser um bebê, é um bebê que a gente já sabe que ia nascer há 2 anos. O Estado deveria ter se preparado para cuidar desse bebê. A gente, quando tem um bebê, não abandona a Deus dará. A gente tem que alimentar, a gente tem que botar ele para rotar, vestir. E quando a gente faz isso, tem que criar uma estrutura para recebê-lo na nossa casa. Pintar a parede do quarto, colocar os brinquedinhos, fazer todo um enxoval, principalmente quando a gente sabe que o bebê vai chegar. Então, nesse caso, já sabemos que a AIMA ia nascer há 2 anos, por que o Estado português não se preparou devidamente? E quem hoje sofre as consequências dessa falta de estrutura é a população imigrante. E eu não estou aceitando esse estado de coisas. E por isso eu preciso da sua ajuda para ser ouvida. Volto a dizer, eu trabalho nesse aspecto contra a minha atividade profissional, porque o advogado ele existe sobretudo para resolver problemas. Quanto mais difícil for a sua residência, mais trabalho eu vou ter, porque vai significar para mim que você não vai ter os instrumentos para resolver de forma individualizada e vai me procurar. Mas eu não penso apenas na minha atividade profissional, eu sou cidadã, eu quero que Portugal cresça, eu vim morar aqui porque eu gosto de Portugal, aqui é o meu lar, eu quero que todo mundo se beneficie de uma melhor estrutura governamental. Vocês conseguem perceber o que eu estou dizendo? Mas vamos às fofocas do dia, que são as mais importantes. Falei com o diretor Arthur o seguinte: enquanto a AIMA silencia a respeito da possibilidade de renovação da CPLP, apesar de vir a público uma notícia dizendo que a CPLP não vai ser extinta, a AIMA não diz em que termos ela vai funcionar. E também não se declara publicamente sobre a maneira da pessoa conseguir trocar ou renovar a residência. Dizer que não vai acontecer nada não deixa as pessoas mais tranquilas. E também dizer tenham paciência não coloca comida na mesa. Essa foi a minha resposta para ele. Então é preciso que o departamento jurídico crie um parecer em comunhão com aquilo que a União Europeia está exigindo de Portugal e solte, em definitivo, um título de residência válido de acordo com as diretrizes da União Europeia, ou seja, artigo 3º, inciso X da Lei de Imigração e também o 212, ok? Acompanha número I, inciso I. Acompanharam até aqui. Em resposta ao que ele me disse, isso está sendo tratado. Perguntei, para quando? A resposta foi, para breve. Em conversa com a senhora Edith, que é a coordenadora daqui do atendimento de Braga, ela disse, não está sendo fácil. Herdamos um passivo de 300 mil processos, ou seja, a junção das CPLPs com as manifestações de interesse, e agora precisamos dar conta desse atendimento, porque para o título ser válido, eu preciso da digital e da foto. Então, o maior problema hoje é o agendamento. O maior problema hoje não é se você pode ou não pode trocar. Você pode. Eu conversei isso diretamente com o Dr. Arthur. Você pode. Infelizmente, as pessoas vêm dando uma série de informações truncadas. Independente se a CPLP vai permanecer ou não, eu, jurista, parecerista, digo para você, troque. O problema da troca tem consistido no agendamento, que é um problema estrutural desde a época do CEF. Então a gente mudou para a AIMA e isso ainda não melhorou. A estrutura diminuiu em número de pessoas, ou seja, a gente só está colocando a água para ferver, para ferver, para ferver. E a panela está lá, totalmente em vapor acelerado. Vai chegar uma hora que se a gente não tirar a pressão, ou seja, se a gente não desafogar essa fila, essa panela vai explodir, como já está acontecendo. E ele me confidenciou, doutora Priscila, não são só os seus casos que me chegam aqui como emergência. E eu tenho tratado
caso a caso. Porque é o que ele pode fazer. Ou seja, tem uma massa de pessoas, mas numa situação de emergência sempre justificada, a gente leva essa situação à direção da ANMA e ela tem que ser tratada com prioridade. Isso não é uma coisa que a gente possa dizer fora do comum. Isso é simplesmente a lei processual administrativa funcionando naquilo que é matéria prioritária. E os casos que eu tenho levado, todos são matérias prioritárias, ok? No mais, deixe-me ver o que eu posso dar de notícias para vocês. Vou continuar com o meu trabalho, pedindo apoio, novamente, como eu disse, das associações, sindicatos, que mesmo que não tenham uma relação direta conosco, mas podem abraçar a nossa causa, exercer de uma maneira mais ampla a civilidade e o apoio, ok? A Casa Brasil e a Solidariedade Imigrante, que são grandes associações de representação de imigração e precisamos unir forças nesse sentido. E também os advogados que entendem a importância do diálogo e que a gente precisa, enquanto juristas, tomar uma posição. Não vou dizer que é nessa guerra, tá? Isso não é uma guerra. Tomar uma posição nessas circunstâncias adversas. Eu falei com o doutor Arthur, eu falei assim, estamos em lados opostos. Ele me corrigiu. Não estamos em lados opostos, estamos do mesmo lado. Ou seja, ele quer resolver a nossa situação. A diferença é que exercemos atividades diferentes. Vou ficar com essa imagem de que eu trabalho junto com a administração, fazendo o meu trabalho jurídico e a administração fazendo o trabalho dela de entregar aquilo que é o direito do cidadão imigrante. Agora, deixa eu ver aqui. Abrindo para perguntas. Não vou deixar essa live longa e eu não vou abrir aqui para perguntas de vocês que sejam mais triviais. O que eu vou fazer? Por favor, a gente tem aqui um canal de comentários e um canal de mensagens. Manda a sua mensagem no privado e eu vou respondendo na medida que eu for chegando até ela, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Faço esse apelo para você divulgar essa live para quem seja para pessoas que não assistiram junto com você, que a gente espalhe a notícia de que precisamos nos unir. E novamente vou fazer o apelo. Se você ainda não assinou, assine a petição que está na BIOS. Isso é para te favorecer. Ok? E se você está com documentação totalmente irregular, não precisa de absolutamente nada. Lembre-se que os documentos vencem e pode ser que no momento que você precise renovar, você venha enfrentar o mesmo problema do seu vizinho, enquanto você ainda não está olhando para ele, tá bom? Beijinho para vocês e até o próximo vídeo.